Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana olhamos para a administração pública portuguesa com base num ensaio de autoria de António Tavares sobre este tema, a administração pública portuguesa, acabado de publicar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Seu autor é professor e investigador da Universidade do Minho. Para comentar este estudo está connosco António Corrêa de Campos, antigo Ministro da Saúde, o atual Presidente do Conselho Económico e Social. Olharemos então para este debate em torno da máquina do Estado, muita insatisfação que existe também dentro dos funcionários públicos, mas também de utentes em relação à qualidade do serviço público, se este é um quadro geral ou não. Tudo isto vamos debater nos próximos 30 minutos. Bem-vindo, professor Corrêa de Campos, obrigado pela sua presença. Concorda com esta ideia de que as reformas que foram tentadas nunca foram de facto conseguidas ou pelo menos avaliadas nos seus impactos? Neste livro, por exemplo, dá-se o caso do PRACE e do PREMAC, que foram programas de reestruturação da administração central, cujos impactos, diz António Tavares, nunca foram verdadeiramente avaliados e seria central para avaliar a reforma da administração pública. Sim, isso é rigorosamente verdade, só que é preciso lembrarmos que a administração é uma máquina extremamente pesada, historicamente sólida, e não há nenhuma avaliação que possa ser feita num único ciclo político. Portanto, as avaliações têm que ser, e tal como não há nenhuma reforma que possa colher efeitos completos num único ciclo político. As reformas são muito lentas a produzir os seus efeitos, a máquina é muito pesada, as implicações as implicações das reformas muitas vezes dirigem-se à mentalidade dos executantes e não poucas vezes à própria mentalidade do público, ao fim e ao cabo dos cidadãos, e as mentalidades, como todos sabemos, não se reformam por decreto-lei. Mas encontra continuidade de políticas nesta matéria? Sim, eu acho que sim, que há uma clara linha de continuidade em todas estas linhas de reforma desde há mais de 60 anos. Em que linha essencial? Redução, desburocratização, o que é que sublinha? Sim, no princípio é naturalmente a tentativa de ganhar eficiência na administração, não é? Depois, a certa altura, a administração passa digamos assim, a ampliar-se muito quando se ampliam as funções do Estado, o nosso Estado-providência, que foi tardio, como bem diz o ensaísta António Tavares, e, portanto, enquanto noutros países começou logo a seguir à Segunda Grande Guerra, no nosso país começou talvez só depois do final dos anos 60 e mais aceleradamente a partir da democracia, e, portanto, a partir daí, de repente, a nossa administração terá passado aí de 250 mil, 300 mil no final dos anos 50 para 700 mil. E, portanto, essa, com toda a responsabilidade que o Estado passou a assumir na saúde, na segurança social, na educação, basta dizer-lhe, por exemplo, na educação só havia liceus nas capitais de distrito, praticamente. E havia mais 3 ou 4 liceus em Lisboa e no Porto. Só havia os hospitais, não eram do Estado, não eram públicos. Os hospitais mas com o movimento de privatização e reprivatização dos anos 80, tudo isso foi mexendo com a administração pública. Entre nós não foi nos anos 80, foi nos anos 90 e nos anos 2000, sim. Porque nós todos sentimos, o nosso país sente essas coisas sempre com algum atraso. Mas o primeiro grande problema foi resolver as questões de eficiência, não é? E que vem ainda desde o tempo do regime do final dos anos de Salazar e dos anos de Marcelo Caetano. Ainda temos resquícios desse tempo de Salazar. Onde é que vê, a expressão da reforma administrativa, a expressão do tempo de Salazar, salvo erro, foi criada uma direção-geral, não sei se chamava da reforma administrativa, mas era qualquer coisa ligada a isso. Mas esses resquícios vêm-se em comportamentos que o cidadão consegue ver?
É que a administração pública é diferente. Bom, sim, quer dizer, o sentimento de respeito do cidadão para com a administração, que ainda é um sentimento absolutamente patente, o sentimento de autoridade que ainda existe em parte da administração para com o cidadão, que também ainda existem resquícios desse, não diria autoritarismo, mas de uns restos do somos nós que mandamos, não é? Quer dizer, deste isso conceito. É bom? Não, claro que não, mas isso não permite o exercício da cidadania. Mas também não nos preocupemos demasiado com isso, porque os cidadãos tornaram-se muito independentes e hoje são eles que exercem... Mas a questão de eficiência vem desde então, não é, professor? Sim, a questão ainda de hoje estamos a discutir a questão eficiência. Da eficiência é antiga e por isso a questão da eficiência foi superada ideologicamente através das ideias da moderna gestão pública, New Public Management, que hoje já se converteram em moderna administração pública. O que é isso? Significa, digamos assim, admitir que os serviços públicos ganhariam com algum funcionamento típico das empresas privadas, com liberdade de intervenção, com a fixação de objetivos, com a fixação de metas, com o pagamento aos funcionários por retribuição por tarefa, em vez de ser por simples estar ou progredir. Expandem-se os institutos públicos, as agências estatais. Mais autonomia para os órgãos da administração pública, através justamente dos institutos públicos, que na linguagem anglo-saxónica se chamam agências, não é? E, portanto, esse sentido e a fuga para o direito privado, a tentativa de empresarialização, a passagem de algumas das funções mais repetitivas da administração pública para, por exemplo, os serviços de limpeza, os serviços de segurança, os serviços de alimentação, para a contratação terciária ao setor privado. Isso foi comum, até mesmo em transportes, e foi comum em todas as administrações e também na nossa. A partir de certa altura, a administração tornou-se extremamente complexa e passou a pensar, havia institutos a mais, eu lembro-me que a primeira pessoa com quem trabalhei, que foi diretor-geral, dizia que quando ele foi nomeado diretor-geral em 1961, e era uma direção-geral nova, havia 25 diretores-gerais. Tinham todos eles que comprar casaca, porque eram convidados pelo Presidente da República para as recepções, às visitas de Estado dos chefes de Estado estrangeiros no Palácio da Ajuda. E imagine, esses 25 transformaram-se em 1.500. Nós devemos ter as estimativas, não apenas de diretores-gerais, mas diretores-gerais e equiparados, com um estatuto equiparado a diretor-geral. Não havia casaca para tanta gente. É evidente que nem havia espaço nas recepções oficiais para tanta gente. Mas, portanto, isso é muito bem analisado neste livro do António Tavares, porque ele retrata a administração pública desse tempo autoritário, explicando como é que os diretores-gerais tinham, no regime autoritário, tinham uma função política, ao fim e ao cabo. Estavam tão próximos do poder e eram permanentes, eram vitalícios, de tal forma que muitas vezes, eles asseguravam a continuidade do Estado. E eram eles que dirigiam as grandes repartições que autorizavam o funcionamento do setor privado. Ora, tudo isso desapareceu com digamos assim, a liberalização, uma certa democratização? Porque no ensaio fala num certo elitismo destes dirigentes. Sim, eram certamente dirigentes muito poderosos. Eu lembro-me de falar com um diretor-geral é como hoje falar com um ministro, não é? Saber que o diretor-geral ia... Quando eu comecei a trabalhar nos anos 60, meados dos anos 60, eram figuras muito carismáticas, muitas delas de alto nível profissional. Tecnicamente apetrechados. Muito bem preparados e muitas delas muito independentes politicamente também. E isso perdeu-se? Foi com a água do banho? Perdeu-se. Olha, o diretor-geral que eu referi, a partir daí de 1965, 66, passou a recrutar os técnicos superiores sem pedir a informação à PIDE. Quando o chefe de secção lhe vinha dizer: Sr. Diretor-Geral, ainda não pedimos informação à PIDE, deixa lá isso, não ligo, não vale a pena.
E de repente entraram para aquela direção-geral alguns 12 ou 15 jovens da minha idade que tinham informação política negativa na PIDE. Imagino o que isto é. Mas era assim, era também o fim do regime anterior. Quando é que começou a partidarização dessas nomeações? A partidarização começou no governo Mota Pinto. Não tem nada a ver, não quero culpabilizar o Mota Pinto, que é um grande amigo meu e uma excelente pessoa, mas coincidiu realmente que foi, não vale a pena explicar mais pormenores, mas foi... passaram os diretores-gerais a ser nomeados em comissão de serviço por 3 anos. E por escolha. E isso, digamos assim, determinou... Isso também funcionou como uma reação em relação à ocupação que o PC fez a seguir ao 25 de Abril dos lugares de chefia de alguns ministérios. E daí surgiu a ideia de dividir o Estado ao meio entre 2 grandes partidos, certo? Acho que essa ideia nunca foi explicitada. Eu sei que não, mas estamos cá para dizê-lo. Não sei, há diretores, há pessoas com a categoria de diretores gerais ou equiparados que pertencem ao CDS, há outros que são eternos. Sim, mas por exemplo, do PCP, a noção de até independência destes cargos dirigentes parece-lhe que se diluiu um pouco? Não necessariamente. Sabe que a independência está muito ligada à competência profissional. Quando as pessoas são muito competentes, elas tornam-se independentes. As pessoas que são pouco competentes e que são nomeadas politicamente ficam muito frágeis, não é? São muito pouco respeitadas. Então esta ideia que está no livro da administração como braço operacional do governo, quer dizer, funcionalmente é verdade que é assim, não é? Sim. Mas do ponto de vista da orientação política não é tão linear? Do ponto de vista da orientação política... é linear, é clara, existe, é uma ligação direta, mas há muitas contradições. Por exemplo? Olhe, um diretor-geral que se preza adora dizer que não ao ministro. Um ministro competente que se preza adora contrariar um diretor-geral. Mas digo-lhe também que 80% das vezes em que os ministros contrariam os diretores-gerais saem mal. As decisões saem erradas, não é? Sai mal para o ministro ou a decisão sai mal para o país, porque a decisão, quer dizer, por alguma razão, os diretores-gerais ou as pessoas que estão no topo da hierarquia têm, sobretudo se são pessoas experientes e que são pessoas respeitadas e de boa qualidade, por alguma razão persistem na sua posição, não é? Quer dizer, mas há um pequeno fator, professor, é que alguns ministros fizeram carreira até chegar a ministros, no sentido dentro da administração, e se calhar também foram diretores-gerais. Muito poucos. Poucos? Muitíssimo poucos. Olha, fiz há dias esse exercício. Fui à Constituição da República ler o que se diz sobre a administração pública. E fiquei absolutamente surpreendido com a pequenez do texto sobre a administração pública. Tem para aí um ou 2 artigos. Um artigo com três alíneas. Ou 3, mas fala muito de Estado. Não, sério, mas isso não é administração pública. Eu sei. E é essa administração pública em sentido restrito. E se, por exemplo, comparar com o que se diz sobre mídia e comunicação social, tem páginas, tem vários artigos sobre a comunicação social, o que se compreende também. Porque vivemos sob um regime autoritário e, portanto, era necessário dar uma grande prevalência à comunicação social e aos princípios da liberdade de escrita, de opinião, etc. Agora, na administração, há dias troquei impressões com uma pessoa amiga sobre isto e ele disse-me, e chegámos à mesma conclusão, o número de deputados que na Constituinte eram funcionários públicos ou tinham experiência da administração pública era muito pouco. Tal como acontece hoje na Assembleia da República, o senhor tem muito pouca gente com experiência de administração. A maior parte das vezes, quer dizer, podem ser professores, não têm experiência de administração. É curioso porque no final podem ser médicos e enfermeiros, no final do marcelismo houve um esforço dentro da própria administração, por causa até dos planos de fomento, e houve aquilo que se chama um escola de técnicos que tentaram, do ponto de vista das políticas públicas, avançar com um conjunto de reformas em várias áreas. E alguns até
continuaram em democracia a ter essas funções, nomeadamente em governos, diria, mais à direita. Sim, houve uma grande transição, isso é o chamado... Há uma teoria política que explica isso, que é a permanência do percurso. A teoria da permanência do percurso. Mesmo com quebras políticas muito fortes, como foi a Revolução de 25 de Abril, por exemplo, na saúde pública, não houve nenhuma quebra, nenhuma transição, nenhuma quebra brusca sobre a orientação. A orientação de 71, da legislação do Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, a legislação que criou o Centro de Saúde e que até concedeu praticamente aos portugueses o direito à saúde, coisa que não existia nas legislações anteriores. Essa legislação, esses princípios, eram os princípios da criação de um Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a transição foi fácil. Quer dizer, o Programa das Forças Armadas falou na criação de um Serviço Nacional de Saúde e depois, em 78, 4 anos depois, surgiu a lei. Professor, António Tavares fala aqui num espírito de casta dos funcionários públicos. Onde é que ele é? Onde é que é visível o espírito? É pelas piores razões? Quer dizer, eu acho que todas as profissões têm um espírito de casta, todas as profissões têm uma componente corporativa e isso não é necessariamente mau. Quer dizer, o espírito de casta quando está associado a valores, a princípios éticos, a obrigações morais, a valores de sentimentos da necessidade de autoaperfeiçoamento, de autoavaliação, de responsabilização, isso é altamente positivo. É evidente é evidente que já não é positivo se o espírito de casta defende apenas, por exemplo, privilégios inaceitáveis. E o que é que prevalece hoje, na sua opinião? Não, eu acho que na nossa administração ainda prevalece o primeiro aspecto, ainda prevalece a qualidade e o sentido de... Sobretudo na administração que tem as pessoas que estão há mais tempo na administração, isso ainda... O que me leva à questão da descapitalização em termos humanos da administração pública. Sim, essa descapitalização fez-se... Embora pouca gente saiba, mas houve um esforço que foi feito no final do século passado com a criação do curso de Estudos Avançados em Gestão Pública do INA, que foi, digamos assim, executado por mim. O curso era um curso altamente seletivo e que permitia aos aprovados com classificação superior a 12 valores entrarem automaticamente na administração pública. Um curso odiado pelos sindicatos, devo dizer, naturalmente, porque o curso representava o contrário do que muitas vezes é atribuído aos sindicatos. Não sei se muitas vezes eles sentem isso, mas muitas vezes é-lhes atribuído a defesa do status quo, a manutenção das situações como existem, etc, etc. Sem qualquer espécie de alteração, sem modernização, sem insuflar sangue novo. E essa medida insuflou cerca de 1000 dirigentes altamente treinados ao longo de um ano de formação na administração pública. E hoje o senhor isto é uma revolução insensível e ignorada. Hoje o senhor tem muitos dirigentes superiores, infelizmente poucos ao nível de direção-geral, mas tem muitos dirigentes superiores que fizeram o CAGP e que estão hoje altamente preparados, estão desde que se formaram e depois com a experiência que adquiriram, altamente preparados em matéria de administração pública. E depois disso, não apenas já depois da criação desse curso, houve outros cursos que foram realizados, já quando eu saí do INA, também um curso de formação de 400 horas para diretores gerais. E os funcionários públicos estão convenientemente avaliados, na sua perspectiva? Bom, houve um esforço muito grande, não eram, claro está, e havia aquelas classificações em que todos tinham bom ou muito bom, não é? 98%. Bom, isso, e que está aqui também muito bem analisado neste livro, é evidente que houve uma tentativa muito grande de fazer essa avaliação na primeira década deste século. E essa tentativa tinha, digamos assim, até sistemas de retribuição por mérito, não é? Promoções mais aceleradas e até prémios para os que tivessem classificação de excelente. Infelizmente tudo isso parou com a contenção, com o ajustamento estrutural imposto pela Troika. Acha essencial retomar o processo de avaliação? Sem dúvida, isso tem que ser transversal a todas as carreiras? A todas as carreiras, absolutamente. Aliás, não há razão nenhuma, embora isto possa fazer cair governos e ministros, não há razão nenhuma para que os professores também não sejam avaliados, não é? Aliás, eu estou convencido que a maior parte das pessoas aceitam e desejam ser avaliados, não é? Mas a questão é que as progressões de carreira também foram afetadas por todo esse
contenção de custos. Sim, todas as progressões de carreira foram afetadas. Ou seja, há uma falta de confiança do funcionário. Sim, hoje há uma desmoralização da administração pública. Essa desmoralização foi parcialmente compensada com a retribuição dos níveis, parcial dos níveis de remuneração, não é? E com o desaparecimento de todos, com a atenuação da carga fiscal e parafiscal que se impôs a todos os portugueses e também aos funcionários públicos, mas foi parcialmente recuperada e ainda há muita coisa para fazer, naturalmente, que há essas alterações para fazer. Mas tendencialmente devia haver uma recuperação, na sua opinião? Eu acho que, bem, com certeza, mas o que devia haver era essa recuperação ser feita em simultâneo com a revisão das carreiras. Isso eu receio que não haja condições para fazer. Sim, há uma frase aqui no livro que diz que a presença de incentivos inadequados à melhoria de desempenho e pressões exercidas pelo ambiente externo, associadas à exigência de mais e melhores serviços, resultaram numa resposta desajustada pela incapacidade das estruturas, déficit de competências e formação dos funcionários para lidar com a incerteza. Exato. Isso é absolutamente certo. E, portanto, é necessário retomar digamos, a implementação ou a execução dessas medidas, talvez, a meu ver, fazendo coincidir as melhorias de retribuição ou as recuperações a realizar, para além daquelas que já foram conseguidas, as recuperações futuras e até eventuais melhorias, fazê-las coincidir com modernização do funcionamento das carreiras. Portanto, num sentido de maior retribuição ao desempenho. Mas e, portanto, melhor a questão avaliação. É a gestão política. Melhor avaliação. Sim, tudo isso tem necessários. A melhoria de salários de funcionários públicos é um tema politicamente sensível. Muito politicamente sensível porque é financeiramente sensível, porque é muito, muito caro, não é? Em termos de déficit zero, já foram outras as justificações. Sem dúvida, e portanto é muito difícil sim, mas atenção, o déficit, vamos olhar para esse problema do déficit zero e para os argumentos. Eu tenho visto aí já vi aí utilizado erradamente o argumento do custo de oportunidade. O custo de oportunidade, dizendo assim, bom, o dinheiro que custou baixar o déficit para quase zero era dinheiro que devia ter sido usado para aperfeiçoamento das carreiras e para melhorar as condições de trabalho dos funcionários públicos. Isto estamos a falar de coisas completamente distintas. Esse dinheiro não é o mesmo. O dinheiro que não se gasta ao baixar para perto de zero o déficit não é dinheiro nosso, é dinheiro que nós devemos. É dinheiro que nós devemos. E o dinheiro que tivermos que utilizar para pagar melhor ao pessoal ou para investir no setor público é dinheiro nosso. Portanto, só devemos usá-lo se o tivermos. Ou se pudermos pedi-lo em condições de poder repagá-lo. São coisas completamente diferentes. O primeiro é uma obrigação. Reduzir para um nível abaixo de déficit é uma obrigação que tem uma contrapartida. Porque se não fizermos isso, tem outra contrapartida negativa, que é passarmos a pedir o dinheiro emprestado em juros mais altos. E que custam muitíssimo dinheiro a todos nós. Já aqui falámos de descapitalização humana, mas, por exemplo, o fecho de alguns serviços públicos, nomeadamente no interior, é aqui colocado também neste livro, nomeadamente tribunais, centros de saúde, que, na opinião do autor, coloca em causa a equidade. Isto, do ponto de vista dos serviços que são prestados aos cidadãos, serviços públicos, é um argumento de peso. Em princípio, esse argumento é um argumento de peso, em princípio. Mas, antes de mais, um esclarecimento. O autor errou ao mencionar o centro de saúde. Não houve nenhum centro de saúde encerrado. Nenhum. O que se encerrou foi salas de partos em que não tinham condições de qualidade para funcionar. E o que se encerrou também foram serviços de atendimento noturno
que recebiam 1, 2 ou 3 doentes por noite e que, portanto, não tinham justificação nenhuma. Mas, em compensação, aumentou-se o número de ambulâncias para esses centros, fez-se uma redistribuição mais racional dos serviços de urgência e colocaram-se helicópteros nos sítios vitais Talvez do nos país. Tribunais não seja a mesma situação. Os tribunais não sei, não posso falar com o mesmo, mas sinto que as pessoas atribuíam ao Tribunal uma autenticidade e uma riqueza territorial, quer dizer, ter o seu Tribunal e dirigir-se ao seu Tribunal. E a verdade é que, não sei já que governo, admito até que tenha sido o atual, retomou essa noção, mesmo mantendo, não conheço os detalhes, mas acho que o Tribunal mantém-se, embora os julgamentos só venham a processar-se em certos dias, não é? Não precisa de haver pessoal permanente, mas são lá feitos os julgamentos. Portanto, o problema do ponto de vista do cidadão é que conta. O que interessa é que o cidadão não tenha que se deslocar a um sítio muito mais longínquo, muito mais difícil, muito mais inóspito, muito mais onde ele não conhece ninguém, onde ele não pode conversar e encontrar-se com as testemunhas ou o que quer que seja, que é o costume, não é? Na justiça antiga, pagar o almoço às testemunhas. Não é? Duas notas finais, uma sobre a burocracia, que é básica, um padrão básico também de uma administração pública, aliás, em qualquer parte do mundo, presumo-se, tendo em conta a noção de continuidade, a ideia de hierarquias, mas a questão é que passou para o conceito negativo e daí vêm programas de simplificação e tudo mais. Como é que avalia neste momento essa crítica? Acha que não há razão de ser, está muito aligeirada a burocracia, é possível fazer mais? Sim, há grandes progressos. Nós nem damos conta dos progressos nessa matéria, sabe? Que já, algum dia só nos lembramos do título único do registro automóvel agora, mas ninguém se lembra já. Só nos lembramos quando demoramos algum tempo a obtê-lo. E neste momento as coisas estão de tal forma simplificadas que o recebemos em casa pelo correio. Bom, mas já ninguém se lembra de que tínhamos dois. Tínhamos o livrete e tínhamos o registro, não é? E, portanto, e que era preciso ir a duas repartições diferentes e que era preciso tratar das coisas em dois sítios diferentes. Isto é apenas um exemplo. Sim. Mas há muitos outros exemplos. O do bilhete de identidade, o do cartão de cidadão e eleitor, o do cartão de saúde, enfim, tudo isso são exemplos da constituição da empresa rápida da empresa. Sim, mas professor, para os cidadãos continuamos a ver filas de madrugada para serviços públicos para ser atendidos e para as empresas. Não vê muitas. Também se vê. Fizemos reportagens recentes sobre isso. Eu vou-lhe dar exemplos. Para buscar a senha. Só para buscar a senha. Não, mas eu vou-lhe dizer. Em 2001, eu visitei centros de saúde que tinham bichas de caracol à porta, no caso do centro de saúde. Em 2000, no auge da crise, 2011, eu passei às 7 horas da manhã por centros de emprego que já tinham pessoas a dar a volta ao quarteirão. Claro, portanto, temos que saber distinguir. Ainda hoje existem alguns casos. Temos que saber distinguir neste momento. Quer dizer, é possível que, quando se vai tirar o bilhete de identidade, o que até se pode fazer com marcação telefónica prévia para o dia em que se lá vai e depois vai-se lá buscar no outro dia. Tudo isso tornou-se altamente simplificado. Quando eu tirei o meu primeiro bilhete de identidade em Lisboa, levei uma nota de 20 escudos para entregar ao funcionário. Era o costume. Professor, mas ainda existem bastantes filas hoje em dia. Cá fora ajudaram-me a preencher os papéis e disseram, olha, leva uma notinha de 20 escudos porque a funcionária agradece, senão vai para o fim da lista. Isto foi nos anos 50, no final dos anos 50. Felizmente espero que não sei se ainda está alguém vivo que possa ser. Para as empresas a burocracia tem mais a ver com digamos, é uma questão política também do conjunto As empresas valorizam, particularmente pelas funções que desempenho, tenho testemunhado isso. As empresas valorizam muito a simplificação de procedimentos e a simplificação de licenciamentos. Mas também acrescentam que por cada conjunto de simplificações que são realizadas e que eles saúdam,
também têm que registar complicações novas que surgem. Todas as complicações ligadas ao ambiente, que implicam burocracia, todas as complicações ligadas e os registros ligados à luta contra o tráfico de dinheiro e a lavagem de dinheiro, etc., etc., são exemplos, ou por exemplo, os conselheiros do SESC são obrigados, por lei, são considerados pessoas politicamente expostas, não é? São considerados PEPs, ou pessoas expostas politicamente. E, portanto, que têm que preparar uma declaração para o Tribunal Constitucional e têm que a atualizar regularmente, etc, etc. E, portanto, eles, naturalmente, acham que isso é uma... E eu também não posso deixar de não achar, quer dizer, porque é que pessoas que estão... Acham exagero? Não, claro que sim, que é uma coisa sem sentido. Se fossem, eles não são servidores públicos, eles estão ali em representação de interesses públicos. E, portanto, porquê é que eles terão que preencher o mesmo? Que eu tenha que preenchê-lo, não tenho a menor dúvida. Como Presidente do Conselho Económico e Social. E os meus funcionários, dirigentes e tal, não tenho a menor dúvida que temos que preencher. Agora, os representantes, porquê é que eles devem preencher? Não tem sentido nenhum. Por fim, professor, os serviços públicos são muito batidos pelos cidadãos e vistos muitas vezes na perspectiva negativa também por um excesso de conflitualidade que redunda em encerramentos daquele dia, porque há greves, porque há o protesto, há o direito à greve. Mesmo na sua posição que se encontra agora, e nesse caso o patrão é o Estado, encontra um extremar dessa utilização de direito que depois pode degradar a imagem dos serviços públicos à imagem do cidadão. Sim, naturalmente, né? O público, o cidadão, não gosta de chegar a um sítio onde é suposto ser assistido ou tratado de qualquer assunto e não encontrar ninguém. E não há uma banalização do exercício desse direito. Esse é um problema sério, mas há dois problemas diferentes aí assim. Por um lado, há um certo aumento da conflitualidade social, e que se traduz no número de greves e, por exemplo, no funcionamento dos tribunais arbitrais que fixam serviços mínimos de greves, que só existe na responsabilidade do SES para os trabalhadores por conta de outrem, empresas públicas nomeadamente, mas não existe para a função pública. Esses têm outro mecanismo. Essa conflitualidade manifesta-se claramente através do aumento do número de greves neste período. Pode-se atribuir isso a um sintoma pré-eleitoral, pode-se atribuir isso antes do último outubro, novembro, portanto, à preparação do orçamento e a uma tentativa de pressão de forças políticas para que o orçamento incluísse as suas reivindicações. Tudo isso é explicável dessa forma. O problema é a imagem. Mas a verdade, e como dizem muito bem, o problema é a imagem, não é apenas a imagem, o problema é o serviço ao cidadão. Sim, o serviço ao cidadão. O cidadão fica prejudicado com isso. Mas há outro aspecto de conflitualidade que é extremamente complexo. É que, neste momento, os sindicatos tradicionais, em algumas áreas, perderam terreno, não sei se definitiva, se temporariamente, para sindicatos que surgiram de repente, e o caso da enfermagem, do setor da enfermagem é um dos mais visíveis, e portanto que não funcionam digamos assim, de acordo com o funcionamento... Está a falar da emergência de uns turbosindicatos. Não, isso turbosindicatos, a expressão é sua, não é minha, mas eu em princípio acho que respeito toda a representação sindical, se está legalizada, não tenho nenhuma razão para não a respeitar. Agora, o que devo dizer é que têm métodos novos, diferentes, e métodos perturbadores dos antigos equilíbrios, não é? E isso é novo. E ainda talvez ninguém saiba lidar verdadeiramente com essa situação. Mas agem dentro da lei. Sim, quer dizer, em princípio agem dentro da lei. Ou tem dúvidas? Num caso tenho claras dúvidas. No caso dos enfermeiros? Sim, assistia, quer dizer, a lei que regula as ordens, e nomeadamente essa ordem, é absolutamente explícita
no sentido de que esse organismo não pode intervir na vida sindical, e nós assistimos a essa intervenção cotidiana durante esse período mais quente desses conflitos sindicais. Portanto, aí tenho a impressão que não há a menor dúvida, basta documentar isso com os mídias da época. É o que está em curso entre o governo e a Ordem das Enfermeiras. Mas isso é uma questão lateral, quer dizer, a questão central aqui é a questão sindical, não é? E essa questão sindical é uma questão que só pode ser resolvida por negociação e por concertação. Não há outra forma de a resolver. O direito dos sindicatos à greve é um direito sagrado e que deve continuar a ser totalmente, e que tem que continuar a ser totalmente respeitado. O direito do Estado a exigir serviços mínimos para os cidadãos é um direito sagrado, porque é um direito que se baseia na legitimidade da cidadania, digamos assim. E, portanto, esse tem que ser feito com equilíbrio. E naturalmente... E estamos a perder esse equilíbrio. Estamos a aprender também um pouco. Eu penso que, apesar de tudo, esta greve que foi anunciada há dias foi já, digamos assim, adiada, paralisada já pela segunda vez. Isso significa, na minha interpretação, significa que há uma aprendizagem de todas as partes. Professor Correia de Campos. Olha, deixe-me só terminar, saudar este livro, porque este livro é muito interessante, muito importante, e é um livro, como o próprio autor diz aqui no seu prefácio, ele elaborou um ensaio que gostaria de ter lido quando começou a fazer a carreira universitária na disciplina académica da administração pública. Exatamente, este livro será uma excelente introdução à administração pública, de muito boa qualidade. Quem quiser ler mais ou saber mais sobre este tema, quer sugerir mais alguma leitura, professor Correia de Campos? Escreve-se tão pouco sobre a administração pública em Portugal, sabe? Aqui há 10 anos houve um livro feito por vários autores, presidido pelo professor Luís Valadares Tavares, que foi presidente do INA, e que foi um livro, eu também colaborei nesse livro, mas foi um livro que me pareceu muito marcante, foi muito vendido, foi um livro muito popularizado, também coincidiu com um momento de mudança política, e isso foi sempre interessante. Mas a administração é um tema que não é muito atraente, não é sexy, e portanto as publicações é uma coisa escura, baça, cinzenta, não é escura, é cinzenta, baça, e tem pouca atração, e depois tem essa conotação que o meu amigo começou por mencionar, de realmente as pessoas acharem que a administração é igual à burocracia, e não é. A administração pública é o serviço dos cidadãos. Muito obrigado pela sua presença, a presença de António Correia de Campos, o antigo Ministro da Saúde, o Presidente do Conselho Económico e Social. Falámos sobre a administração pública em Portugal, a propósito do livro agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de António Tavares. O programa Da Capa à Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo em rr.sap.pt ou nas plataformas de podcast, num programa com o genérico original que estamos a ouvir em fundo, de Mário Lajinha. Este programa foi feito com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.